Olá, vamos iniciar mais essa catequese com o tema de hoje será Sagrada Escritura. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como falar sobre a Sagrada Escritura? Bom, vamos iniciar fazendo uma correção. Acredito que todos vocês já escutaram aquela musiquinha. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Pois bem, há um erro teológico aí, porque a Bíblia, na verdade, não se resume a ela ser a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, na verdade, é uma pessoa, é o verbo que se fez carne. Entretanto, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas contêm a palavra de Deus. Vamos ver hoje que as Sagradas Escrituras estão relacionadas juntamente com a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério da Igreja. Os três juntos conseguem interpretar e nos revelar a palavra de Deus. Os três juntos. Vamos então começar aqui. A palavra Bíblia significa conjunto de livros, biblioteca. Tanto e são 73. São 73 livros, compostos entre Antigo e Novo Testamento. Tanto são livros que juntos formam a Sagrada Escritura, que nós podemos até separá-los, como por exemplo esse daqui, Evangelhos. Esse livrinho aqui são os 4 evangelhos, na verdade são 4 livros juntos. Esse aqui são só os Salmos, vejam só. Você pode então ler apenas um livro da Sagrada Escritura, em separado, e adquirir um só livro. Dito isso, vamos começar aqui agora a falar um pouco sobre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento advém antes da vinda de Cristo, e o Novo Testamento já na sua vinda. O Antigo Testamento é formado por 46 livros e o Novo Testamento é formado por 27 livros. Sendo que ela não foi escrita de uma vez, apenas. Ela foi escrita aos poucos durante um bom período, séculos e séculos antes de Cristo, para se formar o Antigo Testamento, que foi guardado inicialmente pelos judeus, e depois mais algumas décadas até que o Novo Testamento ficasse completamente pronto. Então formou-se aí alguns séculos até que ela pudesse ser totalmente compilada. Aqui está, por exemplo, 1000 anos antes de Cristo. Já se havia os primeiros registros da Sagrada Escritura no Antigo Testamento. E agora vou falar um pouquinho sobre as divisões do Antigo Testamento. Pentateuco são assim chamados os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, origem da vida, história do povo do Egito, Êxodo, saída do Egito, Levítico, formação de povo santo, instrução para o culto, Números, caminhada à terra prometida, e Deuteronômio, segunda lei do projeto de uma nova sociedade. Bom, os 5 primeiros livros formam a Torá judaica, que os nossos irmãos judeus usufruem. Todos os livros da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, exceto os deuterocanônicos, são o que eles chamam Tanakh. Então nós dividimos essa riqueza com os nossos irmãos judeus. Apesar deles não acreditarem no Novo Testamento, esse Antigo Testamento nós dividimos com ele. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, aramaico, grego. Os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus 1 e 2, sendo 16 livros. Livros históricos são aqueles livros que contam uma determinado trecho da história. São livros que têm fatos históricos. Agora vamos falar uma coisa, que a Sagrada Escritura não é no que tange à doutrina e moral. Entretanto, ela pode conter alguns erros geográficos e alguns erros históricos.
Por quê? Porque a Sagrada Escritura foi inspirada por Deus a homens que tinham as competências espirituais para redigir. Tanto é, eles podem ter se equivocado em questões geográficas e também em algumas questões históricas, até porque naquela época a informação é muito precária. Tanto é, no que tange a doutrina moral, não há erro na Sagrada Escritura. Livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Zacarias e Malaquias. Os livros proféticos, Deus suscitou no seu povo no Antigo Testamento profetas para que pudessem orientar o seu povo, porque a Sagrada Escritura também é um livro que demonstra ao povo, escolhido, como agir conforme as vontades de Deus. É por meio da Sagrada Escritura que o Deus Pai nos revela o seu Filho e através do Espírito Santo conversa conosco. A Santíssima Trindade está diretamente envolvida às Sagradas Escrituras. Então os profetas foram suscitados no povo para o quê? Para falar ao povo quais eram as revelações do Senhor, para também profetizarem a vinda do Cristo, do Messias, do Salvador, e também para profetizarem no meio do povo quais eram os seus erros, o que deveriam caminhar corretamente, quais eram as suas falhas que deveriam ser polidas para que não acontecesse o seu extermínio. Extermínio que eu digo não só do corpo, da matéria, mas sim do espírito, né? Ou seja, a condenação eterna. Deixar de fazer a vontade de Deus nos levará à condenação eterna. Então os profetas estavam inteiramente ligados a isso, a profetizar quais eram as vontades de Deus, a profetizar qual era o desejo dele, a profetizar também a vinda de Cristo o Redentor, o Salvador. Agora vamos falar um pouquinho sobre os livros deuterocanônicos. Existem os livros protocanônicos, que são aqueles livros que foram primeiramente reconhecidos. Lembrando que... Por que primeiramente reconhecidos? Muito bem. Porque a Sagrada Escritura, como eu disse, ela foi sendo escrita conforme o tempo. Entretanto, muitas pessoas saíram para evangelizar, e como ela era transmitida oralmente, a Sagrada Escritura, então houve muitas divergências de informações. Então algumas pessoas tinham um total de livros, enquanto outras tinham outro total de livros. O magistério da igreja que foi quem validou que haviam os deuterocanônicos, que também eram livros inspirados, mas que ainda não haviam sido colocados na Sagrada Escritura. Então, quando São Jerônimo compilou, ele já alocou também os livros deuterocanônicos. São Jerônimo foi um santo bem colérico, bem enérgico, que ficou a cargo dele. Foi a primeira vez que a Sagrada Escritura foi compilada em uma só. O Antigo Testamento, que foi herdado dos nossos irmãos judeus, mas os deuterocanônicos, que já estavam sendo utilizados pelos cristãos. Então foram a Sagrada Escritura, a Tanakh dos judeus, em conjunto com os livros deuterocanônicos da nossa igreja, mas os livros do Novo Testamento, todos eles unidas, que estavam lá em aramaico, hebraico, em grego, todas elas unidas em um livro só, compilados na Bíblia, e foi chamada de Bíblia Vulgata. Vulgata porque vulgar em latim. Foi a Bíblia em latim. Ele traduziu juntou todas essas traduções, aramaico, grego, hebraico, etc. E compilou em uma só língua, o latim, que é a língua oficial da nossa igreja. Então, aqui também nós podemos falar. A Bíblia, então a Bíblia começou a ser escrita então 1250 anos antes de Cristo, finalizada em torno de 70, 80 anos depois de Cristo. E
ela foi a divisão em capítulos, porque hoje em dia, eu acho muito interessante isso, né? Nossos irmãos protestantes gostam de nos questionar sobre a Sagrada Escritura, que nós não conhecemos. Entretanto, a Bíblia foi compilada em uma só pela Igreja Católica Apostólica Romana, São Jerônimo. Ela foi dividida em capítulos. Esses capítulos que nós vemos aqui, divididos bonitinhos, foram para um católico também. Estevão Langdon, arcebispo de Cantuária. Divisão ele dividiu em capítulos. E os versículos já foi em 1527 pelo padre Dominiano Panini. E ela também foi impressa a primeira vez pelos nós católicos. Ou seja, foi escrita por católicos, foi traduzida por católicos, foi compilada por católicos. Nós católicos fomos que determinamos quais eram os livros, né, inspirados para colocar na Sagrada Escritura. Foi dividida por católicos, né, dividida em versículos e capítulos por nós católicos. Entanto, sendo assim, nós católicos que detemos a riqueza de fato sermos os conhecedores e os guardadores das Sagradas Escrituras, né? Lembrando que nós católicos não interpretamos de forma aleatória ou nossa interpretação pessoal a Sagrada Escritura. Nós interpretamos conforme o magistério da Igreja, que guarda tanto as Sagradas Escrituras quanto a Sagrada Tradição. Então devemos interpretar conforme o nosso magistério nos ensina. Magistério, papa, bispos, cardeais, sacerdotes, freis, enfim. Então há uma diferença entre a nossa Sagrada Escritura e a Sagrada Escritura dos nossos irmãos protestantes. Divergem muito nisso, nessa parte do Antigo Testamento, porque alguns livros eles não acreditam que são inspirados, que chamam de apócrifos. O que é apócrifo? Apócrifo é um livro que não é inspirado. A Igreja Católica recebeu muitos livros, existem centenas de livros apócrifos que a Igreja Católica avaliou, analisou nos primeiros séculos e disse: esses livros aqui não são inspirados, né? Podem ser guardados apenas para questões históricas, enfim, mas não são inspirados. Como, por exemplo, eu tenho aqui 2 livros para citar: o Enoque, no Antigo Testamento, e o Evangelho segundo Maria Madalena. São 2 livros que não são inspirados pelo Espírito Santo, não contêm verdades de fé, mas você pode contá-los por aí, né? Não como livros da Sagrada Escritura, não como livros inspirados, mas livros apenas para conhecimento, ou que contêm talvez, algum conhecimento histórico. Alguns livros apócrifos contêm conhecimentos históricos, como por exemplo, há um livro apócrifo ao qual menciona os nomes de São Joaquim e Santa Ana, pai e mãe de Nossa Senhora. Então, os nomes deles não são mencionados na Sagrada Escritura, mas são mencionados num livro apócrifo. Muito bem. Então, nós católicos devemos utilizar a Sagrada Escritura católica. Existem várias versões. Essa que eu estou aqui na minha mão é a versão da CNBB. A versão da CNBB ela é muito rica, traduzida direto do Vulgata, tem uma boa linguagem e também tem aqui os tempos litúrgicos no final para quem quiser acompanhar a liturgia, tem os tempos litúrgicos, enfim, tem algumas partes históricas. Olha lá, até aqui são os tempos litúrgicos, né? Então, se você quiser acompanhar a liturgia do dia. E aqui é um outro ponto também interessante, né? Há 3 anos, a nossa igreja divide os evangelhos, os anos litúrgicos em 3 anos. Ano A, ano B, ano C. São Mateus, São Marcos e São Lucas. E São João fica para as festas e solenidades. O Evangelho de São João. Então, se você participar das celebrações missas ou efetuar a leitura da liturgia todos os dias, você terá lido a Sagrada Escritura inteira. Por 3 anos, lendo completamente a liturgia. Existem várias traduções católicas
e nós católicos devemos ler a Sagrada Escritura católica, porque a evangélica tem algumas, a protestante tem algumas divergências com a nossa. Então, para compreender melhor, é necessário que nós lermos conforme o magistério, a tradição nos ensina. Essa daqui é da CNBB, uma ótima tradução. Essa daqui, a Ave Maria, ela é muito utilizada em grupos de oração. Ela tem uma linguagem bem mais fácil, né, do que a da CNBB e as outras duas que eu vou demonstrar. E ela tem esses marcadores laterais para facilitar você de encontrar o livro. Porque essa no grupo de oração, como é algo rápido, né, para você procurar os trechos, então é necessário que você tenha uma certa fluidez na busca. Então, a Bíblia Ave Maria é muito boa nesse quesito, tanto com a linguagem mais fácil, como também com esses marcadores laterais. Mas eu quero estudo. Bíblia de estudo, é essa daqui. Na verdade, nós, durante este ano, vamos estudar esta Bíblia, né, com esta Bíblia aqui de referência. Ela é a Bíblia que nossos seminaristas, nossos sacerdotes comumente usam. Por quê? Porque ela tem uma linguagem profunda e também tem notas de rodapé bem coesas. Tudo isso aqui, ó, são notas de rodapé. Notas de rodapé que explicam um pouco sobre o texto que nós estamos lendo, né? Olha lá. Tudo isso aqui, ó, são notas de rodapé. Então, essa Bíblia aqui será que nós iremos trabalhar, essa tradução aqui, porque ela é uma tradução utilizada pelos nossos seminaristas, pelo nosso clero aqui. No curso de teologia que tem lá em Osasco, é essa Bíblia que é recomendada. Então vamos usufruir dessa daqui, Bíblia de Jerusalém. Tem uma outra que eu vou demonstrar aqui agora. Essa aqui é muito boa para pregadores. Bíblia do Peregrino, também é uma Bíblia católica também, e que tem muito mais notas de rodapé do que a Jerusalém. Só que ela é mais para pregadores realmente de fato. Ó. Tudo essa parte aqui, ó. Tudo isso daqui são notas de rodapé. Olha o tamanho dela. Né? Então, se comparado com a Ave Maria, por exemplo, é que minha Ave Maria ela tá bem, ó lá. Dá mais do que o dobro da Ave Maria. Por quê? Porque metade dessa Sagrada Escritura aqui são só notas de rodapé. Metade delas são só notas de rodapé. Exatamente por isso que ela é muito usufruída para quem quer ser um pregador, um formador. Olha lá. Tudo isso aqui, ó, são notas de rodapé. Ó, essa página aqui é mais nota de rodapé do que a Sagrada Escritura, por assim dizer. Então, ela é muito boa para pregadores, formadores. Então vamos aqui resumir a Sagrada Escritura. Né? Onde se acham as verdades que Deus revelou. As verdades que esse aqui é o Catecismo de São Pio X. As verdades que Deus revelou acham-se na Sagrada Escritura e na tradição. Ambas contêm a palavra de Deus. Né? Elas contêm a palavra de Deus. Elas não são a palavra de Deus. O que é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura é a coleção de livros escritos pelos profetas e pelos geógrafos, pelos apóstolos e pelos evangelistas, por inspiração do Espírito Santo e recebido pela Igreja como inspiradas. Vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento contém os livros inspirados escritos depois da vinda de Cristo. A Sagrada Escritura também é chamada de livro por excelência. Livro por excelência por causa da ciência da matéria que trata e do autor que a inspirou. No próprio Deus inspirou. E a matéria é a salvação. A matéria é a palavra de Deus. Na Sagrada Escritura não pode haver erros, no que eu falei de doutrina moral e espiritual, mas pode ser que hajam erros históricos, né? Como eu mencionei anteriormente. Ok, então vamos lá. Falar um pouquinho agora sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito na Síria, Ásia Menor, Grécia e Itália, onde haviam comunidades, algumas fundadas pelo apóstolo Paulo. A Bíblia não foi escrita por um só, mas vários autores,
E o Novo Testamento é dividido entre os evangelhos, sendo 4. Os sinóticos, como escreve isso? Esse aqui é um livro que também foi muito utilizado lá no curso de teologia, lá em Osasco. Esse aqui explica sobre os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Por que sinóticos? Sim, mesmo, ótica, mesma visão, porque eles são muito parecidos entre si. Tem muitas passagens similares. Já o Evangelho de João, o quarto, por isso que eles são A, B e C, né? Vamos A e B e C. O Evangelho de João ele tem uma visão diferenciada, mais teológica, mais profunda. É o evangelho mais difícil de sua leitura. É por isso também que nós não interpretamos de forma aleatória como nossos irmãos protestantes. Porque se cada um interpreta da sua forma, não há unidade. Isso não há unidade, então não há uma comunidade, e haverá divisões. O próprio Cristo diz, né, que o reino dividido não prevalecerá. Né? Então, é por isso que nós católicos temos uma só unidade, uma só interpretação da Sagrada Escritura. Então, esse livro aqui dos Evangelhos Sinóticos nos ensina como nos aprofundarmos na leitura dos Evangelhos Sinóticos, nos 3 que têm a mesma visão. Então, são os 4 Evangelhos, as cartas católicas, que são cartas escritas por Pedro, por Tiago, pelos apóstolos, as cartas paulinas, que são cartas escritas pelo próprio São Paulo, e também temos o Apocalipse, o Atos dos Apóstolos e a Apocalipse, né? Que são os 2 livros. O Apocalipse é um livro profético, que profetiza o final dos tempos. Vou falar aqui agora um pouquinho sobre falando mais uma vez só sobre esse livro aqui também é muito bom para que nós possamos conhecer sobre comparar a nossa fé com a fé protestante. Né? Nós não, aqui nesse livro vai nos falar que não devemos adotar as Bíblias protestantes porque elas são truncadas e falsificadas, elas contêm erros e equívocos e ausência. Na Sagrada Escritura diz, no final da Sagrada Escritura, né, no último livro do Apocalipse, que não devemos retirar nenhum livro, nenhuma frase da Sagrada Escritura. E os protestantes retiraram, né? Alguns retiraram 7 livros. Né? Eles têm 66, 66, nós temos 73 livros na nossa Sagrada Escritura. E vou ler aqui agora para vocês um pouquinho sobre... A Igreja nos garante que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição estão estreitamente unidas e comunicantes, já que brotaram ambas do mesmo Deus. E assim elas formam um só todo, ou seja, é necessário a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura para que nós possamos conhecer de fato a Palavra de Deus. Deus, autor da Sagrada Escritura, ele inspirou os autores humanos nos livros sagrados. Né? Foi a tradição católica que fez a Igreja discernir os livros que deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Santo Agostinho tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: eu não creria no Evangelho se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Ou seja, aquele que realmente interpreta a Sagrada Escritura vai entender e vai seguir a Igreja Católica Apostólica Romana. Este daqui é um curso muito bom também da Mater Ecclesia. Eu ia ler alguns trechos dele, mas só que não vai dar para ler. Mas só que esse livro nós podemos futuramente, numa futura aula, falar um pouquinho sobre ele, principalmente quando formos falar um pouquinho mais sobre os evangelhos. Como eu disse, aqueles que leem a liturgia, olha como é fácil. Acho que com R$50 você assina o ano inteiro a liturgia diária. Então, por 3 anos, você pode diariamente ler a liturgia aqui, né? Que teremos a primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho e o Salmo. Então, são 4 leituras bíblicas em
Comumente, a primeira leitura é um livro do Antigo Testamento. A segunda leitura é um livro do Novo Testamento, o Salmo, né? É o cantar na Sagrada Escritura. E o Evangelho, um dos 4 Evangelhos. João, Lucas, Mateus ou Marcos. Então, se você passar 1 ano e 3 anos lendo a liturgia diária, você terá lido toda a Sagrada Escritura. Como eu disse, aqui, Verbo. Esse aqui é o livrinho que fala sobre a revelação do Verbo. Documento da igreja é um outro ponto, como eu falei, Sagrada Tradição, Magistério. Então, nós devemos nos ater ao que o Magistério nos ensina. A Dei Verbo é um pequeno documentozinho, dá uns R$5, eu acho que tá, que nos ensina como nós devemos ler e compreender a Sagrada Escritura. Então, que é a fé recebida diretamente por Deus, essas tradições recebidas diretamente do apóstolo e do povo de Deus, povo escolhido, e guardadas através do Espírito Santo. Então, devemos ler a Sagrada Escritura conforme o magistério da igreja nos ensina, para que haja unidade e para que haja reta coesão no que o Espírito Santo quis transmitir, no que Deus de fato escreveu e quis transmitir ao seu povo escolhido. Agora eu vou falar, futuramente nós vamos ler isso daqui também. Não vamos ler tudo, porque é muita coisa. Mas eu vou explicar para vocês o que é Lectio Divina, que são os 4 pontos da leitura antes da palavra, né? Como eu falei para vocês, devemos ler as Sagradas Escrituras conforme a igreja nos ensina. E ela tem 4 pontos da leitura. Vou pegar um livrinho aqui que é mais simples. Dia a dia com a catequese. Vou ler aqui fazer aqui uma leitura antes da palavra. Caminhamos o Evangelho. Oração antes da meditação. Jesus Mestre, cremos com fé viva que estais aqui presente junto a nós, para indicar-nos o caminho que leva ao Pai, iluminar nossa mente e mover nosso coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. O Evangelho, que nós iremos o Evangelho deste domingo. Só um minutinho que eu não peguei a liturgia aqui, gente. Opa! Falha técnica, agora sim, vamos pegar a liturgia aqui. Vamos ler aqui o Evangelho do dia 17, desse domingo. Quer dizer, dia 17 não, dia 18, domingo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente, chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto, e afastados, muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. E saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá. Para finalizar aqui. Então, depois que você faz a leitura, primeiro ponto, ler. Fazemos a oração inicial, depois nós lemos o que o texto diz. Fazendo uma ressonância da palavra de Deus, nós devemos buscar palavras-chave e frases que nos chamam mais atenção. Nós vemos aqui o descanso, é necessário o descanso após o trabalho, a pregação da palavra, o reconhecer a Cristo e a reconhecer os seus apóstolos. Então é necessário que nós reconheçamos também Cristo através das Sagradas Escrituras, Cristo através da Sagrada Tradição, e os apóstolos através da Sagrado Magistério. A meditação, o que o texto diz para nós, o que o texto de hoje nos diz,
o que de fato Deus nos quer falar com a sua palavra. Então, o que Deus quis nos falar com a sua palavra? Que é necessário sim nós pregarmos o Evangelho, é necessário sim nós buscarmos a Jesus e aos apóstolos como os fiéis fizeram ali. Mas é necessário também, depois do bom trabalho, o descanso também, né? Recompor nossas forças para continuarmos a evangelizar, a pregar e a sermos de fato cristãos. Contemplação. O que o texto nos leva a experimentar? Nos leva a experimentar um Deus caridoso, um Deus que nos quer todos junto dele. Um Deus que nos quer mais próximos e íntimos com ele. Um Deus que nos chama à sua mesa da palavra. Um texto que nos chama a subir no barco consigo. É um texto que nos chama a um Deus que sobe ao monte para conversar conosco. Um texto que nos chama a um Deus que nos pede para proclamar a sua palavra, mas também nos pede a descansar. Um Deus próximo e íntimo conosco. Um Deus de amor, de misericórdia, que nos conhece, nos entende. Oração. Aqui a oração pode ser uma oração exponencial, pode ser uma oração, ou seja, aquela que bota no fundo do seu coração, ou pode ser uma oração até pronta, desde que seja relacionada ao Evangelho do dia, que temos uma oraçãozinha. Jesus Mestre, agradecemos pela luz que nos deste nesta meditação. Perdoai-nos pelos limites que nos impediram de fazê-la melhor. Oferecemos a resolução que tomamos e que esperamos ver pela vossa graça. Amém. E a ação. O que o texto nos pede para viver? Quais são as atitudes concretas que podemos levar a esta meditação? Daí, a ação que devemos ter, o que devemos fazer com o texto lido, com a reflexão e a meditação recebida, com a oração efetuada. O que o texto nos encaminha para que possamos vivenciar retamente o que o Senhor nos pediu. Finalizar aqui agora. Então, para finalizar, Sagrada Escritura Católica tem uns 73 livros, Septuaginta, os 70, né? Que foram os 70 judeus que compilaram a primeira parte da Sagrada Escritura. Depois disso, São Jerônimo, quer dizer, depois a nossa igreja foi reunindo todos os livros em uma só, todos os livros em uma só biblioteca, Bíblia. A Sagrada Escritura é um livro inspirado por Deus através do seu Espírito Santo. Nela contém a palavra de Deus, a palavra de salvação, o essencial para que nós, cristãos católicos, qualquer cristão, possa chegar à salvação, desde que ela seja unificada também com a Sagrada Tradição, inspirada pelo Sagrado Magistério, pois a Sagrada Tradição oral, transmissão oral, mas a Sagrada Escritura escrita, juntas, demonstra retamente para nós a palavra de Deus. E com isso, eu encerro aqui. Deixa eu ver se tem algum texto da... sim, os catecismos. Esse aqui é o catecismo que nós utilizamos atualmente na Igreja Católica. Vocês vamos ler alguns trechos dele no decorrer da nossa crisma. Esse aqui é o segundo catecismo da Igreja. O Catecismo de Trento, né? Ele era bem extenso e de uma leitura bem difícil, né? Ao contrário do que vemos aqui, por exemplo, do Catecismo de São Pio, que eu li aqui um trechinho para vocês falando sobre a Sagrada Escritura. O Catecismo de São Pio eram perguntas e respostas. Tinha uma pergunta, tinha uma resposta, falando, né? É bem mais simples. O nosso catecismo atual também, ao invés de ser pergunta e resposta, elas têm aqui títulos e subtítulos e é dividido em vários capítulos. Na verdade, capítulos e versículos, como se fosse uma Sagrada Escritura mesmo. Também, ou seja, é necessário para a nossa salvação conhecermos o magistério, a tradição da igreja, o catecismo da igreja, e também as Sagradas Escrituras. E com isso eu encerro a crisma sobre Sagrada Escritura. Lembrando que nós vamos falar sobre Sagrada Escritura ainda mais um pouco, né? Não dá para resumir.
meia hora que deu aqui, 35 minutos. Tudo isso sobre a Sagrada Escritura. E sobre magistério também vamos falar um pouquinho mais depois. E vamos fazer um exercício prático sobre a leitura antes da palavra. Salve Maria e até a próxima.